A necessidade de melhorar o diagnóstico e o tratamento da osteoporose depende de conscientizar a população, capacitar os profissionais de saúde e adquirir equipamentos. Esse tema foi pauta de audiência pública realizada pela Comissão de Participação Popular. A osteoporose provoca perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos mais frágeis e propensos a fraturas. Para diagnosticar a doença precocemente, é necessário um exame chamado densitometria. Para este médico, o problema é a escassez de equipamentos para a realização desse procedimento no SUS. Ele defendeu a parceria entre o serviço público e privado para ampliar a oferta de exames. Um aparelho desse é capaz de fazer em torno de uns 1.000 exames por mês. Então, assim, ele se paga, tem no SUS o reembolso pelo exame, existe, está previsto no SUS o reembolso pela densitometria. Só que a gente vê isso com iniciativas até de cidades isoladamente. Então, tem algumas prefeituras que conseguem receber do SUS para oferecer um densitômetro, muitas vezes não compra, mas tem uma parceria com uma clínica que tem, então que atende SUS. Então, eu gostaria muito que nossas clínicas privadas tivessem um espacinho na agenda, que nós temos 2.400 densitômetros, para receber o paciente do SUS também e para poder receber efetivamente, é quase simbólico o valor, mas ele nunca se concretiza. Então, a gente precisa realmente dos entes públicos favorecerem esse reembolso, talvez para a gente poder trazer a densitometria para o grande público e não deixar segregado ao serviço privado. O diagnóstico precoce, realizado com o equipamento, pode reduzir os riscos de fraturas causados pela doença, já que dados mostram que o número de quedas tem aumentado cada vez mais. A gente tem o número de idosos crescendo de forma exponencial no país. Algo que está muito associado ao envelhecimento da população é o risco de queda. Então, a gente tem aí alguns dados, né, que mostram que de 2013 a 2022, a gente teve um aumento aí de mais de 100% nos registros de queda no DataSUS, tá? Dados aí do DataSUS. E essas quedas, elas podem levar a fratura e tudo, só que elas levam à morte também, né? Então, nesse mesmo período, a gente pode ver o aumento exponencial também, assim como das quedas, o número de mortes. Muito dessas mortes associadas, obviamente, a essas fraturas, como foi muito bem colocado aqui, a fratura de quadril, ela vai impactar esses pacientes nesse intervalo de até 1 ano, né, de uma forma mais evidente, mas esse risco de mortalidade ele vai permanecendo no decorrer dos anos, quanto mais essa pessoa fica com a sua mobilidade comprometida. Segundo os convidados, a primeira fratura decorrente da osteoporose costuma ser no punho, e ela serve de alerta para o avanço da doença. A fratura mais precoce da osteoporose é a fratura do punho, né? A do punho que ela ocorre na idade mais jovem, né? Então, esse paciente com a fratura de fragilidade do punho, chamada fratura de Cullis, é o principal paciente que a gente tem que alertar. O paciente mais jovem que vai chegar com fratura de fragilidade é do punho. Muitas vezes esse paciente é tratado cirurgicamente ou com gesso e depois vai para casa e nunca mais fica sabendo. E 10, 15 anos depois, esse paciente tem, então, uma fratura da coluna ou fratura do fêmur. E aí, você vai perguntar, o que aconteceu nessa época? Nada. Eu fiz fisioterapia, o médico me deu alta, não falou nada. Então, esse é um paciente de alto risco, paciente que teve fratura do punho, porque ele vai ter uma idade mais nova, não vai ser tratado e 10 anos depois, 15 anos depois, ele pode ter uma fratura, então, do fêmur ou da coluna. Se as primeiras fraturas são as de punho, as mais comuns são vertebrais e muitas delas são assintomáticas, o que piora o problema. Quando se tem a primeira, as outras têm cada vez mais chance de aparecer. Depois que a gente tem uma fratura, ali a gente pode ver que aumenta o risco de ter a segunda fratura em 3 vezes. Quando eu tenho a segunda fratura, aumenta em 5 vezes o risco de ter a próxima. E quando tem a terceira, e dali para cima, até 9 vezes. Isso ali, a gente tem aí alguns dados que mostram que 86 dessas pessoas que sofreram algum tipo de fratura vertebral,
elas têm esse risco, né, de 86%, perdão, maior de ter a próxima fratura num período de 1 ano. O deputado Lucas Lasmar, autor do requerimento para audiência, falou sobre a escassez no SUS de profissionais necessários para a completa recuperação desses pacientes, como fisioterapeutas, piorando a qualidade de vida de quem teve fraturas. E é importante também a gente destacar sobre a questão de feridas. Quando o paciente fica debilitado, nós sabemos que não há equipe técnica nas unidades básicas de saúde para fazer todo o acompanhamento de feridas, principalmente quando o paciente tem osteoporose e também é diabético. Aí dificulta ainda mais a vida, onde abre feridas grandes e sobrecarrega todo o Sistema Único de Saúde. E, na maioria das vezes, nos finais de semana, são feitos os curativos em prontos atendimentos municipais. Isso acontece principalmente no interior, que aí sobrecarrega ainda mais a unidade de urgência, que seria de forma eletiva esse tratamento. Aqui a gente reforça ainda mais que o diagnóstico precoce facilita muito o tratamento e também o custo disso. Como forma de enfrentar o problema, o deputado Lucas Lasmar defendeu a aprovação de 2 projetos de sua autoria. Um deles é o projeto de lei 2827 de 2024, que inclui a capacitação contínua de profissionais de saúde para o diagnóstico precoce e o tratamento da osteoporose. O outro é o projeto de lei 2787 de 2024, que institui a Semana Estadual de Prevenção e Controle da Osteoporose, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, promover campanhas educativas e estimular a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos alimentares saudáveis como forma de prevenção.